Fala galera do nono ano, tudo bom? Meu nome é Fabrício, sou professor de História do Colégio Força Máxima e hoje nós daremos continuidade à nossa matéria mais uma vez, tá? Falando sobre o capítulo 13, né? Que diz o seguinte: Era Vargas governo provisório e constitucional, tá? Galera, hoje nós vamos começar a estudar o período histórico ali de 1930 até 1937, né, que estão compreendidos os dois governos que dão título ao capítulo, que é um período que vem depois do que a gente chama de república oligárquica. Tá? A república oligárquica é aquela república em que os grandes cafeicultores paulistas, eles, junto com Minas Gerais, que era um grande colégio eleitoral, dominam o cenário político brasileiro, e essa primeira república sofreu, né, diversos ataques, né, diversos movimentos oposicionistas, como por exemplo, tá, o movimento tenentista, a coluna Prestes no meio dos anos 20, as artes que estavam questionando, querendo romper com aquela noção estética, né, que era formalizada, que era burocratizada por esses membros desse governo, queriam um Brasil, né, mais branco e civilizado. A burguesia industrial, que queria mais espaço, tá, nas decisões políticas do Brasil, tá, todos esses movimentos, todas essas circunstâncias, os movimentos de trabalhadores, como o Bloco Operário e Camponês, que era um partido, né, que queria cada vez mais a participação popular, tá, nos governos brasileiros, nas instituições, né, na Câmara, no Senado, enfim. Todas essas circunstâncias elas foram cruciais para que, em 1930, o Washington Luiz, né, perdesse o seu cargo, fosse tirado à força do cargo, tá, por militares, e a partir daí o Getúlio Vargas, né, um cara também membro das elites, que estava ligado a uma elite, né, que não estava naquele eixo Rio, São Paulo e Minas Gerais, era uma elite das chamadas oligarquias dissidentes, tá? Esse membro dessa elite ele toma o poder. Tá? Toma o poder para que os trabalhadores não conseguissem tomar o poder. Tá? Toma o poder para que São Paulo não continuasse sendo protagonista do Brasil, só valorizando o café, esquecendo dos outros produtos nacionais. Tá? Ele toma o poder e começa o que a gente chama de governo provisório. Tá? Provisoriamente, Getúlio Vargas estava no poder. Tá? E o que acontece quando ele chega no poder? Ele concentra os poderes em suas mãos, alegando que isso seria o mais seguro para o Brasil naquele momento. Então ele dissolve o Congresso Nacional e ele acaba com a Constituição que fora feita lá em 1889, no início da República. Então, com isso, Getúlio Vargas ele tem os poderes concentrados em suas mãos. A partir daí, o que ele começa a fazer? Ele vai tirando os governadores das oligarquias brasileiras, tá? Oligarquias igual a Estado, tá? Os estados brasileiros, como Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraíba, Bahia, Rio Grande do Sul. Ele vai tirando esses governadores de seus postos e vai colocando o que ele chama de interventores. Tá? São pessoas da confiança de Getúlio Vargas que vão estar comandando os estados. Entre esses interventores haviam pessoas ligadas ao movimento tenentista. Tá? Você tinha os tenentes que lutaram, pegaram em armas e foram em busca, né, da conquista do poder lá em 1930, tá, um pouco antes, como eu citei no início da aula, no meado dos anos 20, né, com a coluna Prestes, né, de Luiz Carlos Prestes. Esses tenentes eles tinham cargos públicos, eles começaram a ser reconhecidos, né, pelo governo de Getúlio Vargas. Mesmo assim, com as legiões, por exemplo, as legiões revolucionárias eram grupos de tenentes que atuavam dentro dos estados. Tá? O Clube do 3 de Outubro, 3 de Outubro fazendo referência ao início, né, dos combates em 1930.
Esse clube ele fazia parte da esfera federal, né? Lá no Rio de Janeiro, na capital, você tinha esse clube que era representado por tenentes, né? Por aqueles que haviam lutado, enfim. Né? Era uma ala mais militarizada do governo que estava se instituindo naquele momento, né? Que era o governo Vargas. Eles, mesmo com todo esse aparato, eles não conseguiam, né, ter muito espaço. Né? E o próprio Getúlio Vargas, com o tempo, ele foi largando um pouquinho os tenentes de lado, né? Porque eles tinham pautas muito radicais. Pautas radicais em que sentido? Né? Para as elites, né, os tenentes que faziam parte de várias correntes ideológicas diferentes, eles representavam uma ameaça ao poder econômico dessas regiões. Tá? Os tenentes, eles tinham ideias como as ideias comunistas, tinham ideias como as ideias fascistas, por exemplo. Né? Então, você tinha, né, uma difusa camada de ideias, né, dentro desse movimento. Então, para que não houvesse algum tipo de radicalização, eles foram perdendo espaço, né, no governo, e esses tenentes também encontraram uma oposição muito forte, né, das oligarquias regionais. Como eu disse, né, essa galera elitista, ela não está afim de radicalização. Então, né, por mais que eles tivessem lutado pra caramba lá nos anos 20, eles não ganharam muito espaço. Né, assim como o Bloco Operário Camponês. Né, eles lutaram à beça, fizeram greve, né, se reuniram bastante, fizeram muita pressão nos governos de Washington Luiz. Só que, chegado o momento que Getúlio Vargas está no poder, tá, tudo isso é aquietado, é abafado. Tá? Então, gente, por que eu estou falando isso para vocês? Porque Getúlio Vargas, ele é um membro da elite e ele está ali para poder frear, né, possíveis extremismos, né, possíveis reformas radicais no Brasil. Então, o fechamento do Congresso Nacional, né, ele concentra as mãos de Getúlio Vargas no poder, só que, ao mesmo tempo, ele gera uma insatisfação das oligarquias, das demais oligarquias. Tá? Por quê? Porque, como eu disse, ele nomeia interventores, ele está intervindo diretamente nos estados. Tá? Ele está intervindo em São Paulo, por exemplo. Em São Paulo tem um interventor chamado João Alberto Lins. Tá? Esse é um cara de confiança de Getúlio Vargas. Aí os paulistas, os cafeicultores que dominaram o Brasil, né, desde ali do início da República Oligárquica, há muitos anos, eles começam a ter seu poder colocado em xeque. Caramba, nós não conseguimos nem eleger o governador do nosso estado. Né? Pelo contrário, Getúlio Vargas, que fechou o Congresso, que está governando, olha bem, ele está governando sem uma Constituição, porque a Constituição foi anulada. Né? O conjunto de leis vigentes no país não existia mais. Então ele tinha carta branca para poder fazer o que ele bem entendesse. Esse cara está intervindo diretamente no estado mais rico da nação. Né? No estado mais rico do Brasil. Então há uma insatisfação generalizada em São Paulo. Tá? Em 1932, que é o ano que as coisas começam a pipocar e ficarem mais tensas, tá? Você começa uma reforma. Tá? Você tem primeiro a reforma eleitoral. A reforma eleitoral, ela cria a justiça eleitoral. E o que a justiça eleitoral ela garante? Ela garante que juízes, né, juízes independentes, façam a apuração dos votos, façam a fiscalização, né, das eleições, que a justiça eleitoral legitime, né, aquele cara que foi eleito. Né? Então a justiça eleitoral ela vem para poder acabar com as fraudes eleitorais, que eram uma marca da República Oligárquica. Também garante o voto secreto. Olha isso, acabou aquela história do voto de cabresto, né, em que o cara ia lá, né, subordinado ao coronel, e votava em alguém que o coronel quisesse que ele votasse. Tá? E ele garantiu, olha isso, gente, o voto às mulheres. Tá? Até 1934, né, que
usando das primeiras eleições, a gente vai ver por que as mulheres não tinham direito a voto no Brasil. Tá? Isso define as estruturas que a gente vive hoje. Né? Não é à toa que violência doméstica, estupro, é uma realidade ainda muito dura, né, pra gente hoje, nos dias de hoje. Tá? E isso começa a mudar aqui, né, com o voto das mulheres. Né? Mas é uma mudança muito lenta, né, e gradual. Só que a Constituinte ainda não tinha sido convocada. Professor, rapidinho, o que é uma Constituinte que eu esqueci? Constituinte, né, uma assembleia em que as pessoas vão decidir quais vão ser os conjuntos, né, na verdade, qual vai ser o conjunto de leis para o Brasil. E isso deixa São Paulo muito bolada, né, porque, como eu disse, tinha um interventor que não era da vontade dos paulistas, né, a maior economia do Brasil, e além disso, eles ainda não tinham se movimentado para poder fazer uma Constituição. Já haviam 2 anos, gente, 2 anos desde que Getúlio Vargas, lá no 3 de novembro de 1930, tinha chegado ao poder. Além disso, havia uma crise econômica generalizada ainda sendo causada, né, na verdade, calma aí, vamos repetir aqui, ó. Ainda havia uma crise econômica gerada pela crise de 1929. Tá? Em 1931, né, o Brasil sentiu os grandes efeitos dessa crise. Getúlio Vargas, ele se organizou, colocou, né, as medidas de valorização do café em jogo de novo, comprou sacas de café, quando não deu mais para poder armazenar, queimou essas sacas. Enfim, ele fez uma política de valorização do café, né, para que esses grandes cafeicultores, base da economia do Brasil, ficassem satisfeitos. Só que mesmo assim, eles não estavam satisfeitos, porque não havia uma Constituição, a crise continuava a assolar o país, né? Enfim. Daí, São Paulo começa a reivindicar um interventor que ela escolheria e também que o Brasil entrasse em um estado, né, de ter uma Assembleia Nacional Constituinte, um estado de elaboração de uma nova Constituição, de um novo conjunto de leis. Tá? A partir daí começa a chamada Revolução Constitucionalista de 1932. Tá? Primeira coisa, lá em maio, né, quando a tensão entre governo federal e São Paulo já estava muito exaltada, né, muito grande, tá, entre esses dois grupos, estudantes entraram em combate com as tropas do governo federal numa manifestação. Tá? Na verdade, houve uma manifestação e os estudantes foram reprimidos, tá, lá em São Paulo. E esses estudantes, entre esses estudantes, haviam 4 estudantes, né, claro. O Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo. Esses 4 foram assassinados pelas tropas do governo federal. E isso gerou uma revolta impactante em São Paulo. A galera falou, meu Deus, mataram 4 estudantes. Nós estamos aqui protestando, né, pedindo um interventor paulista, pedindo que o Brasil não faça mais que sua obrigação, que é fazer uma Constituição, e eles mataram 4 estudantes. Tá? Daí começa um movimento, né, dentro do seio da sociedade paulistana, tá, de tentativa de convocação de uma galera para poder fazer uma revolução. Vamos tomar o poder à força, já que nossas reivindicações não estão sendo atendidas. Tá? Aí, em julho, tá, 2 meses depois do assassinato dos estudantes, começa um embate contra as tropas federais de São Paulo, das tropas paulistas contra as tropas federais, as tropas do governo, as tropas de Getúlio Vargas. Tá? O general Bertolo Kingler, que era um general lá do Mato Grosso, ele manda tropas até São Paulo. Lembrando, gente, não era só São Paulo que estava insatisfeita, tá? Quase todas as oligarquias tinham interventores, pessoas ligadas a Getúlio Vargas, pessoas que muitas vezes não entendiam o que acontecia
tá? Dentro das oligarquias, especificamente. Então, são 3 meses de batalha. São Paulo perde, tá? Só que, a partir dali, o governo federal pensa o seguinte: meu Deus, eles se revoltaram. Se a gente não agir, vão pipocar outras revoltas no Brasil todo. O Bertolo Kingler, general do Mato Grosso, mandou tropas. Então não foi só São Paulo que lutou, tá? Mas São Paulo foi protagonista dessa luta. Por mais que São Paulo tenha perdido, o governo, como eu disse, pensou isso e falou: vamos começar os debates, né, sobre uma nova Constituição para o país. Tá? E também vou deixar São Paulo nomear um interventor novo. Então, a partir daí, São Paulo, né, começa a nomear seus interventores e o Brasil começa os debates sobre uma nova Constituição nas câmaras. Tá? E daí você tem a elaboração da Constituição, a segunda Constituição da nossa República, o segundo conjunto de leis. Vão ter outros, vocês vão ver. Tá? A Constituição de 1934 garantiu o que, gente? Muito importante. Permaneceu, né, com a Constituição de 1989 a divisão de 3 poderes. Né? Você tem a independência agora do Tribunal de Contas da União, né, para que não houvesse fraudes, né, no balanço, né, financeiro do país. Né, o mandato de 4 anos sem reeleição, ou seja, você fica 4 anos lá, depois acabou, beijo, tchau, tchau. Voto universal, olha isso, exceto para analfabetos, então os analfabetos continuam sem ter o direito de votar. Né? O Brasil sem o ensino público, muita gente não poderia votar. O voto secreto, né, acabando com aquela questão, né, do voto de cabresto. Né? Agora, aquela reforma eleitoral estava sendo incorporada por essa Constituição. Tá? O ensino primário gratuito e obrigatório, para que as pessoas aprendessem a ler e escrever. Né? Ou seja, o ensino público estava sendo oferecido pelo Estado a partir daquele momento, tá? E obrigatoriamente, né, deveria ser alcançado pelas pessoas. Tá? E a legislação trabalhista. Né? O que a legislação trabalhista trouxe? O salário mínimo, a regulamentação do trabalho feminino e infantil, férias remuneradas, descanso semanal, tá? Jornada de trabalho limitada, a justiça do trabalho, né, que agia ali entre processos entre trabalhadores e patrões, né, para que o trabalhador tivesse alguém que pudesse o defender dentro dessa relação que não é equilibrada. Tá? Enfim, Getúlio Vargas, né, a Constituição de 1934, debatida, trouxe essas inovações aqui para o Brasil. Tá? Galera, isso já gera uma ponte para a gente passar para o próximo ponto, que é o governo constitucional. Tá? Porque aí ele é eleito, veja bem, indiretamente. Né? Todas as eleições seriam diretas, exceto a primeira. A primeira, assim que foi elaborada a Constituição, ela foi feita indiretamente, ou seja, sem a participação do povo. Quem elegeu Getúlio Vargas naquele momento foram os próprios parlamentares que participaram da elaboração da Constituição. Tá? Getúlio Vargas deu as leis trabalhistas? Ele é realmente o pai dos pobres? Galera, a gente está falando aqui de 1932, 33 e 34. Tá? Se vocês lembrarem das aulas passadas, né, na ascensão do fascismo, né, você está vendo um mundo polarizado. Fascistas de um lado, tá? E aqueles que prezam pelas liberdades individuais do outro. Né? Esses que prezam liberdades individuais divididos em 2 frentes. Né? Os comunistas e os liberais. Então é um momento de profundo embate político, né? De reivindicações, de lutas, de revoltas. E os trabalhadores estavam ganhando cada vez mais força no Brasil. Os movimentos sindicais, tá? Eles faziam pressão o tempo todo nos governos. Haviam greves, né? Haviam reuniões, enfim, debates
para trazer melhores condições de trabalho e, consequentemente, de vida para o povo brasileiro. Então, essas leis trabalhistas, elas foram uma espécie de anestesia, né? Toma aqui, pelo amor de Deus, mas fica quietinho aí, né? Por favor, tá? Não é uma concessão, né? É uma conquista dos trabalhadores que estão ali fazendo pressão o tempo todo, tá? E essa pressão que vem o tempo todo, ela é fruto de um cenário internacional, como eu disse, é um cenário polarizado. Você tem a ascensão do fascismo na Alemanha, você tem o fascismo na Itália, você tem o fascismo na Espanha, você tem o fascismo em Portugal. Então, você tem a União Soviética, que é o socialismo ali comandando uma grande nação, enfim. É um momento muito instável politicamente. E é essa instabilidade que vai marcar o governo constitucional de Vargas. Reabre-se o Congresso, os debates vêm aí, diferentes linhas de pensamento estão se degladiando. Isso é democracia. E ela é marcada pelo embate constante entre a AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, comandada pelo jornalista Plínio Salgado, tá? E a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, comandado por Luiz Carlos Prestes. Na verdade, a ANL ela é formada em resposta à AIB. A Ação Integralista Brasileira era um movimento fascista, aqui do Brasil. Eles defendiam um Estado integral. Eu expliquei para vocês, quando eu estava explicando o fascismo, que eles tinham em sua ideologia a nação enquanto um ser orgânico, em que as pessoas, junto com a terra, elas eram um corpo só. Elas eram integralmente unidas, e que aqueles que não faziam parte ou aqueles que não faziam bem para esse corpo deveriam ser eliminados, tá? O Plínio Salgado ele acreditava nisso, ele tinha um nacionalismo como sua bandeira, ele tinha uma palavra de cortejo entre eles, entre os iguais a eles, os integralistas, o Anauê, que era uma palavra do Tupi-Guarani, era um cumprimento entre eles. Eles defendiam o fim do Congresso, enfim, um executivo forte, autoritário, para que o Brasil chegasse à sua plenitude. Tá? Tendo em vista isso, os liberais, os movimentos sociais se uniram na ANL, na Aliança Nacional Libertadora, com a liderança do tenente Luiz Carlos Prestes, o ex-tenente, na verdade. Tá? Aquele mesmo que lutou contra a República Oligárquica lá nos anos 20, na coluna Prestes. Esse rapaz era casado com Olga Benário, que saiu fugida da Alemanha, por conta da perseguição fascista de Hitler e o Partido Nazista. Eles defendiam, por exemplo, a reforma agrária das terras improdutivas, defendiam a nacionalização das indústrias estrangeiras aqui no Brasil, defendiam uma democracia popular, mais leis trabalhistas, mais condições de distribuição de renda, mais condições de trabalho, enfim. E em 1935 eles tentaram tomar o poder, tá? Através de uma organização de quartéis, porque o Luiz Carlos Prestes era um militar e ele tinha voz dentro dos quartéis, eles tentam tomar os quartéis lá de Natal, tá? Só que não conseguem. Ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, tentam fazer a mesma coisa, só que não conseguem. Era para acontecer uma greve geral, ao mesmo tempo em que esses quartéis tentassem tomar o poder, só que não há essa greve geral. O que acontece? A galera é presa, tá? O Luiz Carlos Prestes consegue fugir, a esposa dele, Olga Benário, é presa, é mandada para a Alemanha, Getúlio Vargas tinha uma relação amistosa e amigável com Adolf Hitler e Mussolini, enfim. É mandada para lá. Tem até no filme Olga, se vocês puderem assistir, eu indico muito. Foi criado
foi decretado, na verdade, o estado de sítio. Né? O que é o estado de sítio, professor? É quando todas as instituições democráticas, né, os três poderes, eles são fechados, menos o executivo, e dali só o presidente, com o poder todo concentrado na mão dele, começa a governar, né, por decretos. Né? E foi criado também um tribunal de exceção, em que essa galera foi julgada, muitos foram mortos, outros foram banidos. Enfim, só que isso gera um desconforto, né, dentro do Brasil naquele momento. E Vargas usa desse desconforto muito bem. Né? Para quê? Né? Para começar uma ditadura. Né? Lá em 1937, né, os democratas estavam meio desconfiados e queriam que as eleições acontecessem. Enfim, só que o tempo todo, né, na chamada Hora do Brasil, né, a Hora do Brasil foi um programa de rádio criado, né, naquele momento também, em que a família sentava e ficava escutando rádio, não tinha televisão como nós temos hoje. Tá? E lá, o tempo todo falava-se da instabilidade do país, gerado pelos comunistas, né, que haviam planos comunistas para desestabilizar a nação, enfim. Até que foi parar nos ouvidos e nas mãos de Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, que eram generais do exército, tá? O chamado Plano Cohen, que era supostamente um plano comunista para poder tomar o poder no Brasil. Só que, gente, depois ficou provado que era uma espécie de fake news. O Plano Cohen, na verdade, ele foi criado, né, por um rapaz chamado Olímpio Mourão Filho, que era um membro da AIB, da Ação Integralista Brasileira. Ele fez isso se passando por um comunista, né, ele era um integralista, aí foi lá, fingiu que era um comunista, escrevendo aquilo ali, e jogou pro ar. Né? Para quê? Para que as pessoas acreditassem que os comunistas estão tentando tomar o poder no Brasil, né, naquele momento. Então daí, o que Getúlio Vargas faz? Ele vai na Hora do Brasil, fala desse plano, né, fala que o Eurico Gaspar Dutra, que é um general conceituadíssimo, assim como o Góes Monteiro, denunciaram a ele, né, esse plano. Ele decreta novamente estado de sítio, fecha os poderes e começa a governar sozinho mais uma vez. Né? E daí começa o que a gente chama de Estado Novo. Né? É um momento em que o Brasil, até 1945, se torna uma ditadura, né? Uma ditadura governada por Getúlio Vargas. E daí a gente vai ver nos próximos módulos. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham entendido. Né? Qualquer coisa dá pausa, volta. Vocês vão ter aulas sobre isso ao vivo no futuro próximo. Espero que vocês tenham gostado também. Tá? Um beijo e até a próxima.